Tudo bem, pessoal? Aqui é dando continuidade ao nosso capítulo 4, a nossa unidade 1 da matéria, capítulo 4 do livro do Van Ness, que é efeitos térmicos, que é termoquímica. A gente falou no primeiro vídeo ali do ΔH, da variação de entalpia, quando eu tenho um aquecimento e quando eu tenho uma mudança de fase. Para a gente da química é bem importante saber a variação de entalpia de uma reação, certo? Basicamente, a gente chama de calor de reação padrão quando a gente tem a formação de um composto a partir de um estado padrão. E o livro define o estado padrão dessa forma, está até entre aspas aqui. O estado padrão é um estado particular de uma espécie a uma temperatura T em condições específicas de pressão, composição e condição física. Basicamente, o que a gente toma como padrão? Gases puros no estado de gás ideal a 1 bar, líquidos e sólidos no estado real puro a 1 bar. Por exemplo, para eu formar a amônia, eu preciso do N2 e do H2, que são gases, galera, substâncias simples, né, no estado padrão. A gente toma essas substâncias como referência, dizendo que a entalpia delas é zero. Então, isso aqui tem entalpia zero, isso aqui tem entalpia também, zero também. O calor que essa reação química liberar, a gente chama de calor de formação da amônia, beleza? Calor de formação padrão, beleza? Então, vou fazer uma breve recordação para vocês, que eu tenho A formando B para uma reação qualquer, entalpia do reagente, entalpia do produto. A variação de entalpia é essa entalpia do produto menos a do reagente, certo? Se isso aqui der positivo, a entalpia está aumentando, está absorvendo calor, reação endotérmica. Se der negativo, a entalpia do reagente é maior que a do produto, a reação é exotérmica. Beleza? Então, conforme eu já estava adiantando, né, o calor de formação padrão é quanto forma um composto simples a partir dos elementos que estão constituindo ele, né? Então, por exemplo, ó, carbono mais O2 mais H2 aqui, formando metanol. Hidrogênio, enxofre e oxigênio, certo? As substâncias simples, formando ácido sulfúrico. Hidrogênio e oxigênio formando água, beleza? Sempre para 1 mol, né? Calor de formação forma um composto, né? 1 mol desse composto, a partir das substâncias simples. Para tu obter uma reação a partir da soma, galera, das reações, padrões, a gente usa uma coisa chamada lei de Hess, certo? Então, por exemplo, se eu quiser obter o ΔH dessa reação aqui, ó, gás carbônico com gás hidrogênio, formando monóxido de carbono e água. Eu tenho, e a gente tem isso em uma tabela. Deixa eu procurar aqui qual é a tabela que tá na página, beleza? É a tabela... É tanta tabela que a gente se perde. Tabela C4. Achei. Nessa tabela C4, ó, eu tenho as entalpias de formação de várias espécies químicas. Beleza? Ela tá lá na página. Então, aqui esses dados são as entalpias de formação dessas espécies químicas que tem aqui, ó. Da água, do monóxido de carbono, do gás carbônico. Aqui é um elemento, então a entalpia é zero, né? Beleza. A partir disso, pessoal, a gente constrói com essas equações químicas aquela equação resultante. Por exemplo, na verdade, nesse caso ela já era direta, né? Ó. Eu simplifico na verdade, eu inverto essa equação aqui, eu vou inverter essa equação aqui, aí simplifica o carbono com carbono, o O2 com esse meio O2 e meio O2, e chega nesse ΔH dessa reação química que foi a equação problema que foi dada. Beleza? Esse exemplo ele está no livro. Se a gente tiver os dados lá da tabela C4, o que eu posso fazer? Ó? Entalpia do produto menos do reagente. Ó. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Esses valores eles são todos disponíveis lá na tabela. Beleza? E a gente tem a entalpia de combustão, certo? Que é para 1 mol de substância queimada. Por exemplo, se eu estou queimando um hidrocarboneto, que forma gás carbônico e água. Ó. Eu estou queimando 1 mol desse hidrocarboneto aqui,
formando gás carbônico e água. Isso aqui vai ser sempre isotérmico, né? Tem que ser sempre negativo o ΔH de uma reação de combustão, porque ela é obrigatoriamente uma reação exotérmica, libera energia, né? Quando tu queima alguma coisa. Agora, aqui o negócio encarna um pouquinho. Dependência do ΔH com a temperatura, galera. O que acontece? Eu tenho produtos entrando em um reator, reagentes saindo de um reator, certo? Só que esse ΔH padrão de uma reação, a gente só tem os dados tabelados a 25 graus. O que eu preciso fazer então? Eu tenho, imagine que é como se fosse o seguinte, ó, eu tenho o reagente a uma certa temperatura, eu calculo o calor para levar ele para 25 graus, aí a 25 graus eu determino o calor daquela reação, então agora eu tenho os produtos, e depois eu calculo o ΔH para levar esses produtos até a temperatura final. Então eu tenho 3 ΔHs para calcular aqui. O primeiro é para fazer o reagente e da temperatura de entrada até a temperatura padrão, que para a gente aqui vai ser 298 Kelvin, né? 25 graus. Lembrando de multiplicar pelos coeficientes estequiométricos aqui, né? Também multiplicar pelo R no final, galera, conforme a gente falou no outro vídeo. O ΔH de formação, produto menos reagente. E o ΔH para fazer o produto ir para a temperatura final, no caso do 25 graus da temperatura final. O ΔH final é a soma desses três. Beleza? Esse calor de solução aqui, galera, a gente vai deixar para um momento presencial, ok? Vou passar para vocês os exercícios também dessa aula. E nessa semana ainda eu envio uma lista avaliativa, ok? Então eu vou cobrar e vocês vão ter que postar a resolução dessa lista lá no EVA. Um abração.